6:33, Mateus 6:33, e quem quiser pode abrir a sua Bíblia no primeiro Evangelho segundo São Mateus, porque não há 4 evangelhos, há um evangelho em 4 perspectivas diferentes. Muitas pessoas confundem, pensam que são 4 evangelhos. Não, é um evangelho escrito por 4 evangelistas diferentes, e todos eles se completam numa harmonia fantástica. E então, aqui diz a palavra, é o Pai Nosso: venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, as duas primeiras frases que eu quero meditar convosco nesta manhã, e que têm a ver com aquilo que eu estou a falar, a cultura do reino de Deus, diz: venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade. Esta é uma oração. Nesta oração está-se a falar com quem? Com Deus. E o desejo das pessoas que estão a orar, e neste caso foi um ensino de Jesus, e Jesus estava a pedir uma coisa ao Pai: que o seu reino fosse estabelecido. Há uma ideia muito errada hoje por aí, que as pessoas pensam que há países onde Deus vai estabelecer um reino próprio. Isso é uma mentira muito grande. Deus não estabelece reinos no sentido físico, mas estabelece o seu reino no meu coração, no teu coração, na minha vida e na tua vida. E a prova está que às vezes nós ouvimos falar de países que têm um percentual bastante alto de cristãos, e eu gosto disso, mas gostaria muito mais de que, se esses países que se dizem cristãos, não houvesse menos violência, houvesse menos pecado, houvesse menos miséria. E porque não há, eu atrevo-me a dizer que é utopia pensar que uma nação inteira vão ser todos homens e mulheres que acreditam, que louvam, que glorificam a Deus. Porque a salvação é um ato individual de cada um de nós. Nós não somos salvos coletivamente. A salvação é um ato da minha vontade, no sentido de aceitar aquilo que Deus já fez por mim, aquilo que Deus já fez por ti. É por isso que nesta manhã estamos aqui para recordar a morte do Senhor até que Ele venha. Falar apenas de morte não teria grande significado. Mas primeiro temos que falar o que é que Jesus veio fazer da parte de Deus. Jesus veio estabelecer o seu reino, mas no sentido de que todo o homem, toda a mulher que o aceita como Senhor e Salvador, está a permitir que o reino de Deus se estabeleça na sua vida. E que nesta manhã, eu e cada um de vocês possamos dizer ao Papá: venha à minha vida o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade na minha vida. Infelizmente, às vezes não se faz a vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós não permitimos que o fazer de Deus seja real e autêntico nas nossas vidas. Mas eu oro a Deus para que esta seja uma realidade a cada dia, na qual o reino de Deus se veja através de nós. Somos nós os filhos de Deus, as filhas de Deus, que através de atitudes, de palavras, de obras, demonstramos que verdadeiramente temos orado: venha até nós o teu reino. E Deus quer homens e mulheres, cidadãos e espirituais, que verdadeiramente vivam a cultura do reino de Deus. Aleluia! A cultura do reino de Deus. Quando falamos de reino, como eu já disse, não estamos a falar de algo físico, mas espiritual. Não há nada mais importante, ou não deve haver nada mais importante para nós do que o reino de Deus. O reino de Deus deve ser a coisa mais importante nas nossas vidas, meus amados irmãos. Faça-se a tua vontade, mas primeiramente o teu reino venha a nós. Porque se o reino de Deus não vier a nós, nós não vamos fazer a vontade. E vir o reino começa em nós quando nós nascemos de novo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, quando o Espírito Santo de Deus passa a viver em nós, há uma mudança inclusive da cultura, há uma mudança no pensamento, na mente, no coração, porque quando o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, só pode haver uma mudança de atitude, que nós chamamos o novo
nascimento. Por isso Jesus disse: te é necessário nascer de novo. Disse isto a Nicodemos. Hoje há muitas formas de governo. O rei, em alguns países, é a figura central do reino. Por isso se chama reino. Se é um reino, tem um rei. É verdade que na maioria dos reinos, não todos, mas a maioria dos reinos, o rei hoje é apenas uma figura de estilo. O rei não tem grandes capacidades, porque são os governos que inclusive mandam nos reis. Mas quando Deus é o rei, quando o Senhor é o rei, Ele é o soberano absoluto, aleluia. Ele não é um soberano no qual o corpo da igreja manda no rei, é o rei que manda na igreja, é Jesus quem manda na igreja. Por isso Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Ele é o rei absoluto, a sua palavra é absoluta. Hoje a palavra dos homens é relativa. Os homens dizem, não se faz. Prometem, não cumprem. Mas há uma coisa que nós temos aprendido na cultura do reino: a palavra tem muito valor, todo o valor. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é genuína, é autêntica, é veraz, é verdadeira, porque é a palavra que sai da boca do Senhor e não volta para trás vazia. Eu tenho a certeza que a palavra de Deus é autêntica. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? A palavra de Deus para nós é a máxima autoridade de fé e de conduta. Ninguém está acima da palavra, veja lá. Não há ministério de igreja, não há pastor, não há ministério nenhum que possa estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todos nós. Por isso convém-nos atentar com toda a diligência para a palavra de Deus. Aleluia. Cantou-se nesta manhã: sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Você pode dizer nesta manhã: Jesus, obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado pelo teu sacrifício que me trouxe a minha salvação, o perdão dos meus pecados, a vida eterna. É importante reconhecermos diariamente, não apenas quando estamos aqui reunidos, como corpo, como povo de Deus. O importante é cada momento, cada dia, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na rua, em qualquer lugar, demonstrarmos a cultura do reino. A cultura para a qual o Senhor nos chamou. É que o Senhor tirou-nos das trevas e colocou-nos na luz. Nós que outro tempo não éramos povo, nós que outro tempo andávamos nas trevas, nós no outro tempo que andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas por causa do bom pastor que nos buscou, nós iniciamos uma nova cultura, a que eu chamo, ou chamamos hoje, a cultura do reino. Mas cuidado, não é a cultura de um reino que pretende, porque há uma ideia hoje dos crentes que têm que estar nos postos principais de uma nação e que eles vão dominar a nação. Isso virá depois no milénio. Cuidado, não adientem as coisas, por favor, porque ainda Jesus terá que vir buscar a sua igreja. Amém? Eu estou à espera que Jesus venha buscar a sua igreja. O dia, a hora eu não sei, tu não sabes, ninguém o sabe a não ser Deus, mas Ele vem buscar a sua igreja. Por isso o povo de Deus diz: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, porque eu sou do teu reino. Aleluia. Eu faço parte do teu reino, eu sou um cidadão do teu reino. Aleluia. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o nosso trabalho deve ser a cada dia buscar que o reino de Deus seja estabelecido completamente nas nossas vidas. Este deve ser o nosso trabalho. Ou seja, buscar e fazer com que Deus seja o centro das nossas vidas. Isto é muito importante. Em vez de nos focarmos em nós, devemos nos focar primeiramente em Deus. E sabe qual é o problema de muitos crentes? É que primeiro se focam neles, no que está à sua volta, e esquecem-se de primeiramente focar-se em Jesus. E você começa a olhar para o problema, em vez de olhar para o Senhor que tem solução para o problema. Problemas temos todos, mas há uma coisa que eu posso garantir: em Jesus há solução para o teu e para o meu problema. Em Jesus há vitória. Ele tem a vitória que nós necessitamos. E se Ele efetivamente é o nosso Rei, é Ele quem deve comandar as nossas vidas.
A nossa atividade principal deve ser procurar que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Como é que se manifesta? Os irmãos podem perguntar: Pastor Paulo, como é que se manifesta a cultura do reino de Deus? Como se manifesta? Ou seja, quando nos convertemos, ou antes de nos convertermos, nós tínhamos hábitos, tínhamos costumes, tínhamos maneiras, tínhamos palavras que faziam parte dessa cultura, de onde cada um de nós veio. E aqui nesta manhã há irmãos de vários países. E cada um de nós foi habituado à sua maneira, à sua cultura, ao seu estilo. Inclusive dentro de Portugal, no norte temos uns costumes, no sul há outros costumes, no Alentejo, nas beiras. Há costumes na Espanha, tanto costume também. Muitos costumes em África, no Brasil. Todos têm costumes. Mas nós não estamos aqui para fazer os costumes da sociedade e do mundo, mas estamos aqui para agradar a Deus em todas as coisas que façamos, e essa é a cultura do reino. A nossa tendência humana é sempre adoptar a cultura do lugar ou país onde estamos inseridos, visto que somos influenciados pelo meio onde vivemos. Mas se efetivamente nos consideramos cidadãos do reino de Deus, a primeira coisa a ter em conta é que não somos mais do país onde vivemos. Por isso a Bíblia nos chama de forasteiros. Amém? Forasteiros. Porque sabem uma coisa? Esta não é a nossa pátria verdadeira. Esta é apenas a pátria e a vossa pátria onde vocês nasceram. Mas a pátria celestial é a nossa verdadeira pátria. E aí posso-vos garantir que não há mais países, não há mais diferença, não há mais nada de racismo, nada de independência, porque todos aí vão estar louvando e adorando o nome daquele que é Rei e soberano sobre todas as coisas, e todo o joelho se vai dobrar e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Assim que, meus amados irmãos, a nossa obrigação é adoptar a cultura do reino de Deus nesta terra, para que os outros se façam cidadãos do reino dos céus, ao ver que nós efetivamente nos adoptamos a uma cultura com valores permanentes. Sabe porquê? Porque a cultura deste reino da terra é uma cultura que vai mudando, mas a cultura do reino de Deus é permanente. Aqui as coisas mudam. Irmãos, vejam o que é que tem mudado desde que nós estamos vivos. Os nossos pais ensinaram-nos valores, os nossos pais ensinaram-nos coisas muito boas, mas vejam também como está hoje a sociedade. Tudo é relativo. Eu sinceramente digo, eu esperava nunca ouvir o que estou a ouvir hoje, e não sou muito velho, mas não esperava ver aquilo que estou a ver, miséria sobre miséria. Porque o reino deste mundo está em mutação permanente. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então a cultura do reino é uma cultura de permanência nos valores bíblicos. Sabe que há coisas nas sociedades que aparentemente parecem muito interessantes. Eu não vos vou dizer que tudo está mal, mas quero-vos dizer que quem comanda todas essas coisas não quer o nosso bem. E há crentes que são enganados todos os dias. Sabe porquê? Porque só olham para os quadros a cores. Não olham a miséria que está atrás desse quadro. Por isso nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para o lugar que Jesus foi preparar para nós. E já foi falado nesta manhã que João teve uma visão tremenda dos redimidos lá no céu, louvando e adorando o nome do Senhor. E é aí que eu também quero estar um dia. Aleluia! É nesse lugar permanentemente adorando e louvando o nome do Senhor. Irmãos, não te esqueça que tu foste comprado, foste resgatado pelo sangue de Jesus para trazer uma nova cultura do reino a esta terra. Quando nós estamos dizendo, venha o teu reino, estamos a dizer, Senhor, que a tua vontade deve ser a primeira nas nossas vidas. Quando nós buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das nossas necessidades. Nada é mais importante que o reino de Deus. E os irmãos sabem que lá no grande sermão da montanha, sermão do monte, Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino
de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este versículo completa o outro, continua a falar de reino. A preocupação de Deus é estabelecer o seu reino através da vida de cada crente, de cada salvo, de cada nascido de novo, que deve marcar a diferença onde está. Irmãos, pergunto, se nós não marcarmos a diferença, quem vai marcar a diferença hoje? Se você que tem a cultura do reino de Deus não marca a diferença em Portugal, no Brasil, no Japão, na Espanha, na Catalunha, em qualquer outra parte do mundo, em Santo Tomé, em Guiné, em qualquer lugar, se você não marcar, quem vai marcar? É você, sou eu, que temos que marcar a diferença no lugar onde estamos, porque nós temos a cultura do reino. Aleluia! O nosso Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele deixou-nos a sua palavra. Aleluia! Nós não precisamos de outra palavra, nós já temos a palavra de Deus. Veja lá que o diabo, através da cultura deste reino da terra, tem procurado dizer aos homens que a Bíblia não é palavra de Deus. E quando é os do mundo a dizer que a Bíblia não é palavra de Deus, a mim não me surpreende. O pior é quando há crentes que dizem que a Bíblia não é palavra de Deus. E outros falam que a Bíblia é um mito, que isto da criação é uma fantochada, que isto é apenas uma história. Não, a Bíblia foi assim que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não foi do macaco, não. Porque senão andavam aqui macaquinhos agora na igreja, e não andam macaquinhos, estão homens e mulheres aqui. Senão quando o homem e a mulher, não, o homem não. Quando a mulher está a dar à luz, dava macaquinhos, não dava filhos, mas dá filhos. Mas não dá uma terceira coisa, ou dá menino e menina, porque a Bíblia diz macho e fêmea os criastes. Agora é que há uma ideia, mas sabe uma coisa, se vocês puserem numa ilha deserta, um casal de mulheres, morrem, não há descendência. Se puserem um casal de homens, morrem, não há descendência. Se vocês puserem numa ilha um homem e uma mulher, passados 100 anos tem lá uma prole muito grande. Estou a dizer uma mentira. Ponham lá um homem e uma mulher numa ilha a ver o que é que acontece durante 10 anos. Ponham aí assim uma pessoa já de idade. Vão morrer. Apenas vão lá ficar os ossos. Mas vocês ponham um casal completo, homem e mulher, e vão nascer uns quantos filhos de certeza, porque lá não podem ver televisão, não podem ir às compras, não podem ir a nenhum lado. Vocês sabem o que acontece. Vocês sabem o que acontece. Mas foi assim que Deus criou. Porque é que o homem e a sociedade querem ir contra aquilo que Deus estabeleceu? Porque são inimigos de Deus. Porque o Deus deste século é o diabo, que o que quer é destruir o homem, porque ele não ama o homem. Quem ama o homem é Deus, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Fantástico! Deus ama-nos. Deus ama-nos. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Nestes versículos, Jesus, uma vez mais, faz um desafio aos seus discípulos, ou seja, desafia-nos a mudar as nossas vidas. Por norma, o ser humano coloca como prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira. É isto ou não é? Isto é o que o homem coloca em primeiro lugar. Mas está errado. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Se Deus não estiver no centro de todas as coisas, tu estás errado. Porque é Deus que nos ajuda e completa a felicidade que Ele quer em cada um de nós. Se Deus é o Senhor das nossas vidas, tudo o demais tem que ir bem. Porque quando Ele é Senhor, quando Ele reina, quando Ele dirige, as coisas funcionam. O problema, meu irmão e minha irmã, prezada visita, é quando você quer estar no controle das coisas. Você está no controle, não está? Mas você é falho. Você comete erros. Você não é perfeito, como eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. Muitas vezes deixamos ir pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e acabamos por errar.
Mas quando nós permitimos que a cultura do reino se estabeleça nas nossas vidas, estamos a dizer que Deus é o centro de todas as coisas. Casais nesta hora aqui, façam Jesus o primeiro no vosso casamento. Jesus tem que ser o primeiro na vossa casa, nas vossas vidas, nos vossos corações, no meu coração, no coração de cada um de nós, para que Ele seja o Senhor. E quando Ele é o Senhor, é Ele que reina, é Ele que reina. Louvado seja o seu nome. E quando Ele reina, a paz, a felicidade, a harmonia, porque esta é a cultura do reino, aleluia. Outra coisa que também você não deve e eu não devo ter medo do futuro. Sabe, as aves do céu não têm frigoríficos e sobrevivem. A erva do campo não precisa de ir aos centros comerciais comprar roupa, porque de manhã é fantástica, é vistosa. E Deus cuida da erva do campo, e Deus cuida das flores, e Deus cuida dos animais. E eu quero dizer-vos que quando nós colocamos Deus como centro de todas as coisas, Deus também cuida das nossas vidas e não vai permitir que nos falte o pão de cada dia na nossa mesa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, aleluia. Eu creio nisto, meus amados irmãos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, diz a Sagrada Escritura. Meus irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, aleluia. Então, quando somos fiéis, o nome do Senhor é exaltado e glorificado, aleluia. Jesus ficou de veras aborrecido com os fariseus, e em Marcos capítulo 7, versículo 13, ele disse a estes homens: vocês invalidam assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E é verdade, irmãos, se as pessoas... E é muito fácil dizer, eu sou cristão. Isso é a coisa mais fácil, é só abrir a boca. O pior é fazer. Falar é muito fácil. Fazer é muito difícil. Nossa língua está sempre pronta a falar. O problema é que a carne não quer fazer. Vocês não têm esses problemas, pois não? Não têm nada. Aí têm? Então somos iguais. Então vamos falar menos e vamos fazer mais. Vamos ter cuidado, irmãos, em não falar e depois não fazer, porque os fariseus armavam-se em líderes espirituais de uma nação e eles eram os mais hipócritas. Eles não faziam, mas exigiam dos outros fazer. Até quiseram apanhar o Senhor Jesus Cristo. Porque eles pensavam que a cultura deles estava por cima da cultura do reino. Eles não entendiam que a cultura do reino é uma cultura de misericórdia, de paz, de amor, de cura, de salvação. Não entendiam. Para eles o melhor era ver aquele paralítico lá todo o tempo, naquela casinha. Quando o paralítico foi liberto, eles queriam matar Jesus, porque achavam que Jesus não pode fazer milagres. Porque a cultura desta terra é aquilo que o homem pensa, mas a cultura do reino rompe todas as outras culturas. Amém? Porque Deus veio libertar as almas oprimidas do diabo. Jesus veio libertar as almas oprimidas do diabo. E se nesta manhã aqui há alguém que está a ser oprimido, eu declaro que há vitória em nome de Jesus Cristo. Há vitória para a tua vida. Se tu abrires o teu coração, permitires que o Espírito Santo rompa as cadeias de opressão que estão sobre a tua vida, Deus está aqui para libertar. Deus está aqui para ajudar. Deus está aqui para abençoar. Deus está aqui para levantar cada vida. Louvado seja o seu nome, aleluia. A cultura do reino é a verdadeira origem da nossa existência. A terra e as suas formas foi algo que foi adaptado, mas esse não era o projeto inicial de Deus. Deus criou Adão e Eva para que eles seguissem a cultura do reino. Por isso Ele estabeleceu: tudo é vosso, mas aqui não. Obediência. Muitas pessoas pensam que o pecado é comer, e alguns até dizem uma maçã, e a Bíblia não fala de maçã nenhuma, não é? Comer uma maçã. O problema não está, até podia ser uma pera, até podia ser outra coisa qualquer. É desobediência. Que as pessoas esquecem-se que aqui o problema é desobediência, e Deus não quer que nós sejamos desobedientes à sua palavra, nem a Ele. Meu irmão, o grande problema do homem continua a ser a desobediência à sua palavra. Mas quando tu estás a dizer, a buscar o seu reino e a sua vontade, tu estás a dizer: eu quero obedecer à tua cultura, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou andar rapidamente e só vos vou lembrar uma história também. Lembram-se todos de Moisés?
Moisés originalmente onde nasceu? No meio de uma cultura hebreia. Hebraica. Depois, desde pequeno, foi introduzido numa nova cultura. Cultura egípcia. Nessa cultura egípcia, ele estudou, ele cresceu, ele aprendeu. E se vocês forem ler o que dizem Atos dos Apóstolos, e vejam, muitas vezes, aquela coisa do Moisés não saber falar, vocês vão reparar que diz a palavra de Deus que Moisés era poderoso em palavras e obras. Ou seja, ele sabia falar, desculpem. Ele era um homem eloquente, ele era um homem preparado. Mas quando Deus lhe apresenta a cultura do seu reino, ele ficou cheio de medo, como eu ficava. Muitas vezes há pessoas que dizem, ele fez mal, Pedro, não sei o quê. Você é Pedro, você é Moisés, você é tudo o que estiver lá na Bíblia, que eu também sou. O problema é que alguns pensam que são melhores do que aqueles. Quantas vezes você já foi Pedro? Olha, eu já fui. Quantas vezes você já foi? Olha, outro qualquer Moisés, eu já fui, não sei. Jeremias, eu já fui. Todos somos alguma coisa destas. Porquê? Porque nós temos medo. Nós temos que sentir que Deus está mesmo connosco. Porque se Deus não estiver connosco, nós não conseguimos, irmãos. Se Deus não estiver todos os dias nas nossas vidas, nós não podemos vencer. Não esqueça que não é pela tua força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, quando você pensa que você é forte, está a mentir. Você não é forte. Você se tem força é por causa do Senhor em si. Se eu tenho força é por causa do Senhor em mim. Se não fosse o Senhor em nós, nós não éramos nada, estaríamos perdidos eternamente. Por isso o que temos e somos devemos a Deus. E nesta manhã queremos uma vez mais dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, aleluia. E meus irmãos, quando Moisés teve um encontro com Deus, e Deus chama-o para libertar o seu povo da opressão do Egito, povo onde ele tinha sido educado, Moisés diz a Deus que não podia, e diz, eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, porque essa era a sua cultura. Mas na cultura do reino tu és capaz com a sua ajuda. Na cultura do reino tu és mais que vencedor. Na cultura do reino tu és poderoso em Jesus Cristo. Claro que há alguns que dizem que são reis. Eu sou um príncipezito e nem isso. Somos servos todos, está bem? A gente quer ser servo. Se tu fores servo do rei, já és uma grande coisa. Porque aquele que for o primeiro será o último. Então vale a pena ser servo do Senhor Jesus. Aqui estou eu, aqui estamos nós, Senhor, para te servir, para te amar, para fazer o teu querer e a tua vontade. Agora, meus amados irmãos, quando Moisés se dispõe e se coloca nas mãos de Deus para entrar numa nova cultura, a cultura do reino, Moisés efetivamente conseguiu tirar o povo do Egito com a ajuda de Deus. É verdade que Moisés não foi perfeito e a prova está que não entrou na terra prometida, apenas a vislumbrou. Mas também não houve um homem tão manso e humilde como Moisés. Irmãos, a cultura do reino leva-nos a marcar a diferença e acreditar num Deus sobrenatural. Um Deus que está por cima de tudo e de todos e que tem todo o poder. Não esqueça, o nosso Deus é o único que tem todo o poder. Mas pastor, eu não posso. Podes em Cristo que te fortalece. Mas eu não consigo. Consegues, porque eu estarei todos os dias até à consumação dos séculos contigo. Mas eu não tenho força. A Bíblia diz, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, aleluia. Ele é o nosso bom pastor, que cuida efetivamente de nós. E Moisés mudou a sua cultura, a cultura de um reino, pela cultura do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aleluia. E finalmente chegamos a Mateus 5:3, onde nós temos as bem-aventuranças. E Jesus, a partir deste capítulo e versículo 3,
Jesus vai falar de algumas coisas da cultura do reino. Eu não vou ter tempo, teria aqui alguma hora mais, não o vou fazer, vou tentar ser breve, mas gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias agora, Mateus 5:13, e estamos sempre desde o princípio, tirando uma anteriormente em Mateus, e começa este versículo dizendo: bem-aventurados, e todos nós sabemos que bem-aventurado significa afortunado, felicíssimo. Felicíssimo, é uma pessoa mais que feliz. Afortunada é uma pessoa que lhe saiu tudo. A mim saiu uma sorte grande quando encontrei Jesus. É pena que alguns andam a gastar as fortunas na sorte grande da terra, mas é melhor gastar a nossa sorte em Jesus. Amém? Mas isso é outra coisa. Agora começa por dizer os humildes de espírito, que eram características do cidadão do reino. Neste mundo vivemos num mundo de muito orgulho. Há pessoas que nós passamos por elas, nem nos olham, até incham, parecem perus. Mas a cultura do reino é uma cultura de humildade. Não há doutor, não há engenheiro, não há ministro, não há ministra, não há isto, não há aquilo. Somos todos filhos e irmãos uns dos outros. Amém. No céu não entram títulos, entram pessoas. O amém foi muito fraco. Olha, quem está a falar também tem algumas, não entra. O título não entra. Entramos, somos homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus. Ei! Mas alguns ficam tão inchados. Eu até ouvi uma que foi assim. Veja lá, eu não vou dizer forte isto, é muito forte, eu vou moderar a minha língua. Doutor engenheiro. Não existem doutores engenheiros. Há doutorados em engenharia, mas um licenciado em engenharia é um engenheiro, não é doutor engenheiro. Mas as pessoas parecem que os títulos, não é? Os humildes de espírito. Os humildes de espírito. E graças a Deus que nesta igreja temos muitos irmãos licenciados, mestres e tal, mas lá está, são humildes na presença. E eu dou graças a Deus por aqueles que se licenciam, por aqueles que são mestres, por aqueles que são professores, por aqueles que são doutores e põem os seus talentos a servir a Deus. Amém? Mas ninguém se agarra ao seu título. Aqui não acontece isto, sinceramente. Esta igreja é uma igreja que aprendeu isto, a cultura do reino. Por isso sentamos aqui, ninguém, somos irmãos uns dos outros e chega-nos. Aleluia, que bom é. Depois, eu vou dizer alguns, não vou dizer todos, não é? Bem-aventurados 5, os mansos. Uma palavra, uma pessoa mansa. Amém? Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome. Sabe uma coisa? Não é a nossa justiça. Às vezes nós queremos a nossa justiça fazendo injustiça aos outros. Mas os que amam a verdadeira justiça não querem injustiça para ninguém. Até nem para os nossos inimigos devemos desejar injustiça. Justiça faz parte do caráter de Deus. E Deus sempre será justo. Nunca esqueçam isto, por favor. E nós, como cidadãos do reino, temos que ser justos. Temos que pagar aos nossos funcionários o que é justo. Temos que trabalhar para os nossos patrões de acordo com o que é justo. Temos que fazer as coisas com justiça. Na nossa casa, em qualquer lar, temos que procurar ser sempre justos. Fome e sede de justiça, um desejo. Depois o 8, limpos de coração. Ai, tanta gente aí com um coração duplo. Precisavam de ir fazer um transplante de coração. E o maior médico do coração é Jesus. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Aleluia. Já viu o que é ter um coração de pedra? Pesa muito. Você depois tem peso a mais por causa do coração de pedra. Deixe que o seu coração seja um coração de carne, um coração sensível, um coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. Depois também diz, os que são perseguidos por causa da justiça. Não é que tu és perseguido porque não pagastes a conta. Não é porque tu és perseguido porque falaste mal do outro. Porque há crentes que dizem, pastor, eu estou a ser muito perseguido. Então o que é que tu fazes? É que eu não pago o dinheiro há uns quantos meses a um que devo. Pois então paga. Porque o cidadão do reino paga. O cidadão do reino não fica a dever nada a ninguém a não ser o amor. Amém? A não ser o amor. Depois também diz, vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome. Versículo 13, os irmãos sabem isto. O cidadão do reino é o sal da terra. Você já reparou que o sal, quando é lançado na terra,
aqui não é um grande problema, mas nos sítios mais altos lança-se sal na neve no inverno para derreter a neve, mas uma vez que esse sal é lançado à terra, esse sal perdeu todas as suas características. Esse sal já não serve para nada mais. E eu quero que o meu sal e que o teu sal todos os dias sirva para temperar, não é para salgar, é para temperar. Há pessoas que salgam e há pessoas que temperam. O sal não foi feito para exagerar, mas foi feito para dar um tempero, uma harmonia. E nós, como cristãos, estamos nesta sociedade, estamos neste mundo para dar harmonia, porque somos cidadãos do reino. Os outros não, os outros é matas fola. E nós é misericórdia. Misericórdia, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Que a tua luz pode ser pequena, mas meu irmão, minha irmã, que a luz de cada um de nós possa sempre brilhar. E as pessoas que estão à nossa volta possam dizer: aquele é diferente, aquela é diferente. As suas palavras, as suas atitudes, aquilo que diz é diferente dos outros. Sabes porquê é diferente? Porque tu és um cidadão do reino. Se tu não fores um cidadão do reino, tu vais ser igual aos outros. Tu vais mentir, tu vais enganar, tu vais abrir a boca e vais dizer palavras torpes. E eu há uma coisa que ainda não entendi. Como é que há cristãos que às vezes saem aqui da igreja, abrem a boca e às vezes é na internet. Já tenho visto na internet palavras que eu até me zombam os ouvidos a mim. E eu digo: como é que este fulano pode ser crente e escreve porcaria quando a Bíblia diz que da nossa boca não saiam palavras? Sou eu que digo? Sou eu que digo? É a Bíblia. É a Bíblia que é um livro qualquer. Irmão, cuidado com a tua boca. Se tu não sabes dizer palavras bonitas, não digas nenhuma, fecha a boca. Se tu começas a dizer as mesmas palavras que os outros dizem, é muito fácil. Eu sou do Norte. E as pessoas do Norte sabem uma coisa: uma palavra, 3 asneiras. Eu quando vou ao Norte, os meus ouvidos até... A partir ali do Porto para cima... Ai, Senhor, Senhor. Os irmãos sabem como é. Aquela gente é fantástica, mas tem uma boca que necessitava de lexívia às vezes. E eu sou do Norte, hein? Irmãos, fica feio um crente abrir a boca que diz: Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. E a seguir vem... Eu nem digo nada. Misericórdia, não é? Misericórdia. Depois diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmãos, eu não tenho aqui agora mesmo uma lanterna comigo. Mas eu tenho o dever e a obrigação de ser luz onde eu estou. As pessoas têm que olhar para mim e dizerem, as pessoas têm que olhar para ti e dizerem: este homem, esta mulher é diferente. Há um brilho de Cristo. Há uma diferença. As atitudes, as palavras, a maneira de se vestir. Sim, também. Porque a minha Bíblia fala de pudor, de decência e modéstia. E às vezes algumas mulheres parece que estão no talho. Mas não estão no talho, irmãos. E alguns homens também pensam que têm que mostrar os seus músculos. Irmãos, decência, pudor e modéstia. Não há mais nada. Eu não preciso pregar mais nada. Só isto, pudor. Eu visto-me para quê? Se você se expõe com uma carne que está no talho, você não está a ser decente. E o silêncio, não é? Não é que aqui haja grandes problemas. Eu não estou a dizer que há. Estou a dizer lá fora, não é? Não é aqui, é lá fora. Lá fora. Depois o mafarrico começa a pôr pensamentos idiotas. Olha, se você quer estar assim, faça lá para o seu marido em casa, que ele agradece. Depois também diz, no versículo mais à frente, 20, a vossa justiça, se não exceder a dos escribas. Os escribas, para eles nada, para os outros era corta a cabeça.
Eu já vi muito crente a desejar que se corta a cabeça aos outros, mas quando a gente lhe pergunta, e se Deus o tratasse assim da mesma maneira? Isso não. Você ainda não entendeu que se Deus, que é Deus, que nos conhece todos os que estamos aqui, usasse da sua justiça totalmente, nenhum de nós estava aqui já vivo? A começar por mim, eu já estava morto. Vocês não, sou eu sou o piorzinho que estou aqui, glória a Deus. Vocês são melhores do que eu, ainda bem. Ai. Se não fosse o Senhor ter assim a torneira do oxigênio aberta, quando Ele fechar a torneirinha, ficam assim. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Não te esqueças. Depois também há outra cultura do reino, e vou terminar por aqui. No versículo 22, encolerizar contra o seu irmão. Meu irmão, hoje estamos aqui no dia da ceia do Senhor. E se tu tens algo lá no teu coração contra um irmão teu, é que eu nem o posso ver. Fez-me isto, fez-me aquilo. Olha, vai ter com ele nesta manhã, reconcilia-te antes de tomares a ceia do Senhor. É isto que a Bíblia manda. Porque se tu tomares a ceia do Senhor indignamente, podes ficar doente. Isto não é uma brincadeira. Há pessoas que brincam à ceia do Senhor. Já agora deixar-me dizer-vos uma coisa. Esta semana estive a ler um documento do primeiro século do cristianismo, que sabe o que é que dizia? E isto é para aqueles que acham que sim, que os não batizados não participavam da ceia do Senhor. Veja lá, está lá escrito. Um documento do primeiro século que diz que os não batizados e as crianças que também não participavam da ceia do Senhor, e diz mais que o batismo era por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama-se o documento Didache, escrito entre os 50 e o 90 do primeiro século. Então isto vem mais uma vez contra aquilo que esta igreja pratica, porque nós não servimos a ceia do Senhor a pessoas não batizadas. Porquê? Porque uns são melhores e outros piores? Não, porque se eu amo a Jesus, eu quero obedecer ao mandamento do Senhor e ser batizado. Você, se verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ter o desejo de obedecer ao mandamento do Senhor e vai ser batizado em águas. É só amar a Deus da boquinha para fora? Não, é do coração. E eu, quando amo uma coisa, dou-me por ela. Ou você também não? Jesus é tudo para nós. Então, irmãos, esse é o motivo, irmãos. Não é um motivo de capricho ou para sermos diferentes, não. Nós queremos ser de acordo com a igreja do primeiro século. Eu quero ser de acordo com a igreja do primeiro século. Não é com as igrejas que há por aí hoje. O meu modelo continua a ser o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas em relação às igrejas primitivas. Este é o modelo. Não são livros e outros que aparecem e novas revelações, não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, digna de toda a aceitação. E nós queremos ser homens e mulheres da Bíblia, da palavra. A palavra de Deus é aquela que nos orienta e aquela que nos ensina. Então versículo 25, e termina aqui: concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário inclusive. Depois diz para não jurar falso, diz portanto que não devemos fazer juramentos falsos, e diz para nós amarmos o nosso próximo, e não só amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos. Isto é cultura do reino. Eu não vou ter tempo de falar mais, mas os irmãos entendem o que é cultura do reino? Cultura do reino é a cultura da Bíblia, é a cultura da palavra, é a cultura que Deus quis que nós vivêssemos e estabeleceu entre nós. Por isso nós só temos um livro que damos todo a aceitação. É a palavra de Deus. Ela continua a ser a nossa guia. Se os livros que há por aí contradizem esta Bíblia, eu não quero saber de nada deles. São livros. Mas isto não é um livro qualquer, esta é a palavra de Deus e Deus não se contradiz. Por isso nós amamos a mensagem da cruz. E espero que até morrer a continuemos a proclamar. Então a cultura do reino é esta. Você tem algo no seu coração? Nesta manhã tem a oportunidade, quando vamos agora orar, de sair do seu lugar, ir ter com a pessoa que o ofendeu ou você ofendeu, não importa, aqui não há razões. Porque nós temos que nos dar bem todos uns com os outros. Não ouvi um grande amém? Nós temos que nos dar bem todos uns com os outros. Podemos não ser amigos da alma, isso a Bíblia não obriga. Mas que nós não podemos ter nada no nosso coração contra ninguém. Que o Senhor limpe aquilo que pode haver no nosso coração. Rancor, amargura, Senhor. Vamos deixar que o sangue de Jesus nos limpe.